a 23. Filipenses 4, de 1 a 23. Nós temos na projeção, se você preferir, tá bom? Filipenses 4, de 1 a 23. Todos acharam? Então vamos à leitura da palavra de Deus aqui nessa noite. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com o Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Que legal. Vamos lá então. Ok. Demonstrá-lo, né? Estamos no 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Esse é um momento totalmente espiritual, e quando estamos aqui numa noite como essa pregando a palavra, muita coisa está acontecendo. A gente não vê, mas uma batalha acontece nesse momento. Batalha para tirar a tua mente daqui, preocupações que vão tentar te assolar nesse momento, lembranças de coisas que você tem para
para fazer, para viver. Então eu quero desafiar você nessa noite a você vencer tudo aquilo que possa impedir você de absorver aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Esqueça por um instante o que está lá fora e vamos concentrar-nos aqui, esperando aquilo que Deus tem para falar aqui ao nosso coração. Senhor, estamos aqui na Tua presença porque cremos que Tu és um Deus que fala. Não sairíamos de casa se nós não tivéssemos essa convicção. E apesar, Deus, de ser um homem falho, pecador, que vai trazer a mensagem nessa noite, Deus, o que traz descanso à alma é saber que não depende de nós, mas única e exclusivamente da Tua soberana vontade, o Teu desejo de falar conosco e nos abençoar. Eu oro por mim, porque não me sinto nem um pouco qualificado para exercer esse ofício, e nesse momento pregar a Tua palavra, mas também oro pelos meus irmãos, porque eu sei que todos que estão aqui travam lutas muito grandes, Senhor, lutas internas, crises de fé, lutas externas, dentro de casa e fora dela, lutas profissionais, existenciais. Quantas batalhas enfrentamos, Senhor, quantos leões temos que vencer, temos que derrotar, para estarmos aqui inteiros num domingo à noite. Por isso, Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia, pedimos que Tu fales conosco, pedimos que Tu ministres vidas no nosso coração, que o Senhor possa penetrar no mais íntimo do nosso ser, e que possamos ser visitados pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, e que ao final desse encontro possamos voltar para casa certos de que valeu a pena ter vindo a esse lugar para Te ouvir e para estar contigo. Oramos no nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, estamos terminando essa carta de Paulo aos Filipenses, e o apóstolo Paulo, ao terminar a sua carta aos Filipenses, nesse capítulo 4, ele começa exortando os filipenses. E a exortação que Paulo faz no início dessa carta é para que os filipenses pudessem permanecer firmes. Senão, olha só o verso 1, o que nos diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes, permaneçam assim firmes, o apóstolo Paulo está dizendo, no Senhor, ó amados. Então, a exortação que Paulo está fazendo é para que aqueles irmãos pudessem permanecer no estado em que eles se encontravam, ou seja, firmes. E Paulo só vai fazer esta exortação porque ele sabia do potencial que todo ser humano, ou que todo cristão tem, de se desviar, de se enfraquecer, de, usando as palavras do profeta Elias, dirigindo ao povo de Israel, de se tornarem trôpegos no seu caminhar. Quando Elias vira para o povo e pergunta assim: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão inseguros, incertos, não tão firmes no ato de servir a Deus? Então Paulo, sabedor, conhecedor da essência humana, na natureza humana, da capacidade que nós temos de nos perdermos pelo caminho, de desanimarmos pelo caminho, o apóstolo Paulo, olhando para aquela igreja que estava firme, buscando a Deus, Paulo vai dizer: mantenham-se firmes. E para Paulo isso era muito claro, porque Paulo, como já lhes disse, sabia claramente, creio eu, isso vinha na mente de Paulo, que a tendência humana é uma tendência, por exemplo, para autossatisfação, e não para a satisfação para o Deus do alto. Paulo sabia da tendência humana ao egoísmo, ao narcisismo. Paulo conhecia a tendência humana da instabilidade espiritual. Olha para a sua vida, eu faço o mesmo exercício agora. Já percebeu como se a gente colocasse nossa vida num gráfico, pudesse estabelecer um gráfico de desempenho espiritual, um gráfico, de performance espiritual, digamos que pudesse ser feito isso. Eu, ao olhar o meu gráfico, seria assim, ó, tchum,
ia ser uma oscilação só. Porque muitas vezes nós começamos bem uma caminhada, nos apaixonamos por Jesus, estamos na presença dele, a gente participa de um culto, de um louvor, de um retiro, e a gente toma um gás, uma empolgação na presença de Deus, mas coisas vão acontecendo que fazem com que nós percamos o foco. A gente olha para o irmão, tudo é desculpa. A gente olha para o irmão que prega uma coisa e vive outra, e fala, tá vendo? Não vale a pena, para ser crente assim não vale. Aí você olha para o irmão, critica o irmão, mas você se desvia, desanima por causa do irmão. Se o pastor cometeu alguma falha, não eu que eu não falho, né? Outro pastor, né? Assim, se outro pastor cometeu uma falha, o que acontece é o seguinte, a gente fala, o pastor cometeu uma falha, então não vou mais à igreja. Aí você desanima na leitura da palavra, desanima na oração. O que acontece? Tudo isso são desculpas que nós trazemos para nós mesmos por conta dessa nossa tendência ao desânimo espiritual. Nós muitas vezes perseveramos em muitas coisas, perseveramos em paixões, em projetos, em pessoais, profissionais, mas nós temos muita dificuldade de permanecermos, de perseverarmos muitas vezes na pegada com Deus, na caminhada com Deus, nas disciplinas espirituais diante de Deus. Então, o que acontece é que Paulo, sabedor disso, ele vai dizer, irmãos, está muito legal, a caminhada de vocês está jóia, vocês estão contribuindo com o evangelho, vocês estão dando dinheiro para os necessitados, contribuindo com a minha obra missionária, vocês se amam, vocês se cuidam, mas vem a exortação agora, permaneçam assim, porque sem contar a tendência humana natural ao desânimo, ainda existe também algo que nós chamamos dos ataques do inimigo, para poder trazer desânimo para a sua alma. Ou você acha, além dos aspectos emocionais, que agora eu sou psicólogo também, vou falar isso toda hora, né? Além dos aspectos emocionais, né? Além dos aspectos emocionais, cara, como você manda de faculdade, está se achando, né? Então assim, além dos aspectos emocionais, não se iluda. Às vezes você está na sua casa e você está se preparando para um culto, ou você está animado no domingo, e de repente você sente uma tristeza profunda na sua alma, um desânimo profundo que impede você sair de casa. Você está achando que não tem a mão do inimigo nisso? Você está achando que não tem a pata suja do diabo nisso? Para tirar de você o ânimo, o vigor, a alegria, produzindo desânimo no seu coração, para que você fique em casa, para vir aquela, você tá de novo, ouviu o pastor, as mesmas músicas, não vale a pena, e não sei o que. Então, o que a gente precisa entender é que muitos são os fatores que fazem com que muitas vezes nós venhamos a desanimar. Venhamos a desanimar. Além das questões interiores, além da tendência que nós temos, ainda temos os ataques do mal, que muitas vezes o inimigo vai tentar nos convencer de que não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena ir à igreja, não vale a pena participar de uma célula, e quantas coisas contribuem para isso. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, permaneçam firmes, ó amados, e repito, porque simplesmente essa tendência que a gente tem, para o desânimo, é algo que está intrínseco em cada um de nós. E isso é importante que seja dito, tem a ver com a nossa relação com o pecado, né? Porque, irmãos, não nos iludamos. Eu acho que não há ninguém iludido aqui nessa noite, assim, nesse sentido, mas o que eu estou querendo dizer é que somos perdoados por Deus, a graça de Deus nos alcançou, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós ainda carregamos a essência do pecado em nós, e essa semente do pecado, melhor dizendo, em nós, faz com que muitas vezes nós pequemos. É por isso que nós temos que fazer uma distinção nessa noite, porque o homem natural, o que é o homem natural? É o homem que não é espiritual. Como assim? É o cara que fala em línguas, é muito crente? Não. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, que não foi selado com o Espírito Santo de Deus, que não nasceu de novo. A pessoa que não nasceu de novo, que não foi regenerado, ela peca habitualmente. Ou seja, o sujeito,
ele acorda pecando, o seu coração é pecaminoso, ele vive o seu dia no pecado, até porque todo estilo de vida que não seja para a glória de Deus é pecaminoso. É mais ou menos assim. Nós hoje temos a consciência que somos de Deus, que vivemos para Deus, que caminhamos com Ele, e por mais que muitas vezes nós nos desconectemos de Deus, no nosso coração nós temos essa certeza, né? Somos de Deus, amamos o Senhor, Deus habita em nós, mas o homem, e consequentemente buscamos a glória de Deus com a nossa vida. O homem natural, ele não pensa em Deus nunca, ou melhor, ele muitas vezes pensa em Deus, mas transformando Deus numa espécie de gênio da lâmpada para sempre o auxiliá-lo naquela autossatisfação que eu dizia para vocês há pouco. Então esse homem natural, ele vive para ele e não vive para a glória de Deus. Ele não consegue viver olhando para Deus. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Diferente do homem espiritual. Assim, e esse homem natural, ele peca habitualmente. É natural para ele pecar. Imagina, a imagem que me vem é do porco na lama. É natural no porco o quê? Ele viver na lama. Se você pega o porco, dá um banho nele, bota perfume nele, faz um cachinho nele, bota um lacinho, um rabicozinho dele lá atrás, né? Se você pega um porco, deixa ele bonitinho, mas se você botar ele aqui, ele vira ali uma lama, uma sujeira, o que ele vai fazer? Não importa se tomou banho, se está perfumadinho, bonitinho, ele vai voltar para lama, porque é natural do porco ir para a lama. O homem natural, é natural que ele se suje, é natural que ele não pense em Deus, que ele vive no pecado. O pecado para essa pessoa é habitual, diferente do homem espiritual. E aqui é muito importante, porque no homem espiritual, no homem de Deus, na mulher de Deus, que tem o Espírito Santo, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que encontrou Cristo, que vive na comunhão dos santos, o pecado precisa ser algo ocasional. Você consegue entender a distinção? Para o homem de Deus, para uma mulher de Deus, por mais que nós sejamos pecadores, o pecado não pode ser a constante da nossa vida. O pecado se torna ocasional. A natureza pecaminosa está aqui, a essência do pecado está aqui, mas hoje eu paro e falo, eu não posso fazer isso, porque o Espírito de Deus habita em mim. Às vezes eu cedo, às vezes eu faço, porém, o que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, é uma crescente. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, nessa relação com o pecado, somos pecadores, porém somos homens e mulheres espirituais, porque nascemos de novo. E hoje nós temos a condição de fazer com que o pecado não seja mais algo habitual na nossa vida, mas ocasional. Eu sei que eu vou pecar até o último dos meus dias como pecador. Eu sei que eu continuarei sendo pecador até o dia da minha morte ou até Jesus voltar. Mas é meu papel, é minha responsabilidade aumentar o gap, o abismo de uma atitude pecaminosa para outra. Então, dentro dessa realidade, Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 6, 14 assim: pois o pecado não os dominará. Sabe por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o homem de Deus, a mulher de Deus, não vou fazer a interpretação agora desse texto, a exegese desse texto, mas para a gente entender, o homem de Deus, uma mulher de Deus, conquanto permaneça um pecador, continue sendo um pecador, tem a condição de não ser mais dominado pelo pecado, e ao invés de se tornar algo habitual, se tornar algo mais ocasional, espaçado na nossa vida. Então, Paulo vai exortar: olha, fiquem firmes, porque tem uma tendência à queda, há uma tendência ao desânimo, há uma tendência a olhar para trás. Então vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, vocês precisam se manter firmes. E uma palavra que pode resumir o que eu estou dizendo aqui nessa noite, é a palavra santificação. A santificação é o processo onde nós ouvimos o chamado de Deus para uma vida de separação para Ele, e nós cooperamos
Nós concorremos no sentido de cooperação, de colaboração com Deus nesse processo de santificação. E eu estava pensando nessa palavra santificação. Eu cheguei a não vou dizer uma definição, né, de santificação, não vou querer inventar a roda agora depois de 2000 anos de história, mas uma percepção minha a respeito da santificação é que a santificação pode ser vista como a substituição do mal pelo bem. Preste atenção. Santificação, né? Já temos como santificação errar o alvo. Aliás, o pecado como errar o alvo. Então a santificação é o processo de acertar o alvo, né? Temos outros. Eu gosto muito, por exemplo, da definição que o Richard Foster traz de santificação ou de santo. Para ele, santo é a vida que funciona bem, porque Deus criou você para funcionar bem. Então, se você vive dentro do padrão de Deus, a sua vida vai funcionar bem, seu casamento vai funcionar bem, a sua relação com o trabalho vai funcionar bem, a sua relação com o seu próprio corpo vai funcionar bem. Então o Foster vai dizer que santo ou santificação é essa vida que funciona bem. Por quê? Porque você busca o padrão de Deus para você. E quando você busca o padrão de Deus para a sua vida, consequentemente a sua vida ela funciona bem. Então, dentro desse conceito, dentro dessa linha, dentro dessa esteira aqui de pensamento, eu diria que quando nós buscamos a santificação, nós estamos naturalmente buscando a substituição do mal pelo bem. Então, coisas que hoje eu consigo perceber como sendo danosas, coisas que hoje eu consigo perceber como sendo ruins para a minha vida e para a sociedade, para o meu contexto, para os meus relacionamentos com o próximo ou com Deus, simplesmente o cristão, o homem ou a mulher de Deus, precisam começar a substituir alguns males por algumas coisas boas na sua vida. E aí, o que eu queria já é trazer alguns exemplos para nós essa noite de substituição. Como que esse tipo de substituição pode acontecer? Primeiro, o exemplo que eu trago para nós essa noite é aquele demônio, por exemplo, que sai de uma casa e ele volta e reencontra a casa limpa e vazia. Lembram comigo o que acontece quando aquele demônio sai daquela pessoa e Jesus diz que o demônio saiu e aquela casa ficou bonita, arrumada, limpa, só que teve um problema, aquela casa permaneceu vazia. Vocês lembram o que aconteceu? Quem lembra? Quem lembra? Me ajudem. Obrigado, Vivi. Quem lembra? Ele voltou trazendo o quê? Ele voltou trazendo mais 7 demônios. Esse texto está em Mateus capítulo 12. Por que isso aconteceu? Porque não houve a substituição do mal pelo bem. O que houve de imediato foi a retirada do mal. O mal saiu, o mal bateu em retirada, mas aquela pessoa não encheu a sua casa com bem. Você consegue perceber? Não basta só você dizer o seguinte: olha, eu não pratico mais o mal. É necessário que você se torne um praticante do bem. Não adianta só você falar assim: olha, eu era um corrupto, eu era uma pessoa má, e hoje em dia eu não faço nada mais disso. Para Deus, isso não é o suficiente. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida, eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando do nosso papel em sociedade, eu estou falando do céu, hoje e aqui e agora para cada um de nós. Não basta simplesmente você não fazer o mal e você viver num estado de neutralidade total, uma zona cinza total. É necessário que você encha a sua vida com bem. Aquela casa ficou arrumada, ficou bonita, o mal não estava mais nela, porém ela não foi cheia com bem. O bem não entrou naquela casa. Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, 22 a 24, ele nos exorta a nós nos despirmos. Olha só, isso é interessante: a nos despirmos do velho homem. Basta se despir do velho homem? Não, temos que nos revestir do novo. Consegue perceber? Você se despe do velho, do mal, e você se veste do novo. Não basta, vou repetir, você deixar de fazer o mal. Você precisa substituir o mal com o bem. E mais ainda,
Esse texto para mim é muito significativo, de Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, verso 1, que é a substituição das roupas do sacerdote Zorobabel. Olha que coisa interessante, aliás, de Zorobabel. Olha só que coisa interessante esse texto que ele nos informa. Isso. Deixa eu voltar aqui que eu pulei demais. Olha só, tá? O que esse texto nos diz? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: venha, eu retirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Esse texto é interessante, num contexto específico da nação de Israel, onde o governador Zorobabel e o Josué era o sacerdote que oficiava naquele contexto diante de Deus. E o texto vai dizer o seguinte para Zorobabel, né, sobre Zorobabel: as vestes sujas de Zorobabel foram retiradas, simbolizando o perdão de pecados, simbolizando um estilo de vida onde o pecado não reinava mais sobre ele. Mas não era o suficiente tirar as roupas sujas. Colocar roupas novas sobre Zorobabel se tornava altamente imprescindível, porque essas roupas limpas e novas representam um estilo positivo na presença de Deus, significa um estilo de vida que agrada a Deus. Irmãos, para tentar resumir o que eu estou dizendo aqui nessa noite, o perdão de pecados é maravilhoso. A gente tem a certeza de que fomos perdoados, temos a certeza de que fomos perdoados por Deus, é maravilhoso. Que o sangue de Jesus nos lavou, é maravilhoso. Porém, no que diz respeito à vida cristã, isso não é suficiente. E é por isso que tem muito crente vivendo um estilo de vida reprovável, porque se acha perdoado, se acha lavado, mas não experimentou roupas novas e limpas na presença de Deus. E essas roupas limpas simbolizam uma atitude positiva, simbolizam a prática do bem, a prática da santidade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, é importante entendermos essa noite, no que diz respeito à substituição, que não adianta, ou melhor, é muito pouco, reformulando, é muito pouco você não praticar o mal. Tem muita gente que não pratica o mal, mas diante de uma necessidade está com os braços cruzados. Aí mais ou menos assim, você vê alguém botando fogo no mendigo, ou como eu via hoje na televisão, hoje à tarde, 3 caras em Copacabana enterrando um sujeito vivo, né? Pegaram o cara, bateram no cara, o cara estava inconsciente, tinham acabado de fazer um buraco na praia de Copacabana, na praia, hoje de manhã, né? Hoje de manhã, e iam enterrar o cara vivo, foram pegos na hora, e vão ser indiciados aí por tentativa de homicídio. O cara estava inconsciente. Então, é muito simples. Eu não compactuei, eu não bati, eu não coloquei o plástico na cabeça do sujeito, não cavei o buraco, mas eu estou com os braços cruzados de fora olhando alguém fazer isso. Eu não fiz o mal, mas eu não fiz o bem. Não basta você não fazer o mal, você precisa se tornar um praticante do bem. É por isso que no processo da caminhada cristã, nós precisamos estar atentos todos os dias. Como? E essa é a pergunta: como que eu posso substituir o mal pelo bem? Aí você pode perguntar, né? O que esse texto que nós lemos de Filipenses tem a ver com o que a gente está falando? Tudo a ver. E agora, eu quero passar a ver com vocês como que nós podemos substituir, ou como que essa substituição ela acontece à luz do texto que nós lemos essa noite. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que é possível e nós temos que substituir o egoísmo pelo altruísmo. Olha só, verso 1, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Olha que coisa bonita o apóstolo Paulo está falando, escrevendo para os filipenses. Ele diz: vocês são a minha alegria e vocês são a minha coroa. Paulo não está dizendo que a sua alegria é o conforto da sua casa,
que a sua alegria é o seu carro novo, é o seu computador novo, é o seu telefone de última geração. O Paulo não está dizendo que a sua alegria é um tempo de entretenimento depois de um dia de trabalho cansativo. Paulo está dizendo que aqueles eram a sua alegria e coroa. Que coisa bacana, que coisa bonita. O que nós vemos aqui é alguém com espírito altruísta. Alteridade tem a ver com abertura para o outro. Já o egoísmo tem a ver com fechamento em si mesmo. Quando eu desenvolvo, eu busco ser uma pessoa com esse espírito mais altruísta, necessariamente eu me abro para o próximo, eu me preocupo com o outro, eu não me silencio, não me calo, não me fecho diante da necessidade do meu irmão, porque essa alteridade, essa abertura para o outro faz com que eu vá na sua direção. E Paulo está dizendo: vocês são a minha alegria e coroa. Irmãos, será que a gente será que nós poderíamos dizer como Paulo? Será que a gente tem a condição de virar ou melhor, não dizer, mas celebrar e viver e pensar que os meus irmãos na minha igreja são a minha alegria e coroa? O que eu vejo é que, eu disse isso aqui hoje de manhã, é que a nossa atitude depõe contra aquilo que a gente crê. Nós falamos sobre comunhão, falamos sobre intimidade com o irmão, falamos dessa bênção de estarmos reunidos, mas nós nos fechamos, nós não vamos na casa uns dos outros, nós não nos visitamos, nós não nos apoiamos. O irmão sofre para lá e a gente não sabe o que está acontecendo com a vida dele. Ah, mas eu não faço mal. Eu repito, não é suficiente. Você tem que fazer o bem. Por isso, o verso 1 nos ensina que nós precisamos substituir o egoísmo pelo altruísmo, o fechamento em si mesmo pela abertura para o outro. Para a gente avançar, uma outra coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos substituir a desarmonia, por assim dizer, pela harmonia, a guerra pela harmonia, pela paz. Versos 2 e 3: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Os historiadores vão dizer que Evódia e Sintique, por algum motivo, duas mulheres estavam em guerra dentro da igreja. Imagino eu que devesse ser por algum cargo eclesiástico, né? Essas disputas que a gente vê dentro das igrejas. Essas duas queridas irmãs estavam brigando. Quem sabe não se falavam? Ah, meu Deus, quem sabe não se falavam? Quem sabe por algum motivo já não se olhavam mais nos olhos? Quem sabe já falavam mal pelos cantos uma da outra na igreja? Quem sabe? E Paulo, ao saber disso, fala: eu rogo a Evódia, eu peço, eu clamo, e a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. E Paulo vai usar um argumento que para mim aqui é fundamental: os seus nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, se o nosso nome está escrito no livro da vida, significa que nós vamos morar no céu juntos. Como que vamos alimentar rancores na alma? Como que vamos ter inimigos aqui? A gente conversava hoje cedo sobre isso na cozinha, né? Conversa depois de culto na cozinha, né? Tem uma cozinha na igreja muito bom, que a gente bate um papo, toma um café, né? A gente tem ali aquele um pouco mais de comunhão. E a gente estava ali com Priscila, com o Mateus, conversando hoje de manhã, falando sobre isso. Como que tem gente que consegue guardar mágoa no coração, não consegue perdoar, não consegue se despir do ódio, se despir da amargura. E isso é importante por uma razão muito simples: é questão de obediência, porque há um comando de Deus, uma orientação de Deus, uma ordem de Deus dizendo: perdoe. Ah, não é meu tempo, eu não sinto. Vai esperar sentir, você vai morrer sem sentir, porque o coração do homem é duro. Agora, por obediência a Deus e obediência à palavra de Deus, bom, no que depender de mim, como a palavra também diz, deixa eu ter paz com todo mundo. Meu coração está ferido, meu coração está doído, mas eu vou até o outro. Vai me rasgar por dentro, mas eu vou. Eu vou passar a semana, quem sabe, com raiva, mas eu vou para Deus. Irmão, está com raiva no coração? Mete o joelho no chão, vai orar a Deus. Primeiro, pede perdão a Deus por esse sentimento. Segundo lugar, pede: Deus, arranca isso de mim.
porque eu sei que isso não é bom para mim. E vou dizer uma coisa para você, em regra, o outro não está nem aí para nossa raiva. Você se rasga por dentro, você se rasga de amargura, você está ferido, e o outro não está nem aí. Rogo a Evódia e a Síntica, cooperadoras do Evangelho. Como é que pode? Cooperamos com o Evangelho para a salvação de outras pessoas, mas vivemos em guerra. Não podemos alimentar isso no nosso coração. Não é isso que Deus espera de mim, nem de você. Mas ainda, precisamos substituir a tristeza pela alegria. Olha só o verso 4 que vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu sei que você pode falar, pastor, é que você não sabe das minhas lutas, é que você não sabe das minhas dores, você não sabe das minhas noites em claro chorando por conta de alguns sofrimentos, de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tem muita dor em jogo, eu sei que tem muita frustração, tem muita tristeza, mas a palavra de Deus nos garante que é possível vivermos um nível de alegria acima das circunstâncias. Gosto de Abacuque. No final do capítulo 3 ali, no final do livro, quando Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais mantimento, mais gado no curral, já estou parafraseando o texto, né? Ainda assim me alegrarei no Senhor. É possível nós nos alegrarmos em Deus, apesar das circunstâncias. É possível sermos tomados por uma alegria. Agora, o que você precisa é se abrir para isso. O que você precisa, vou chegar no como daqui a pouco, mas o que você precisa é se abrir para essa possibilidade, não se fechar na impossibilidade. Tem gente que diz: eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito, para mim não tem saída, meu problema é muito sério. Já percebeu isso? A gente sempre acha que o nosso problema é mais grave do que o do outro. A gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a dos outros. Não é. Tem gente sofrendo tanto quanto cada um de nós, e até mais, muitas vezes. Então Paulo vai dizer: alegrem-se. Gente, se a palavra de Deus está dizendo alegrem-se, é porque é possível se alegrar, apesar das circunstâncias. Quer ver uma outra coisa? Outra substituição que precisa acontecer: substituir a agressividade pela amabilidade. Muito dentro daquilo que a gente falava ali agora há pouco, né? Mas com relação a Evódia e a Síntica, mas no verso 5 vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Fico pensando o que pode significar, né, essa expressão perto está o Senhor. Eu acho que tem a ver com a proximidade da volta de Jesus, mas eu acho que tem muito mais a ver com a presença constante de Deus na nossa vida. Perto no sentido de Deus está aqui, cara, né? Se Deus está tão colado com a gente, tão próximo com a gente, como que eu vou agir com a Bia, por exemplo, né? De uma maneira diferente para que Cristo, por exemplo, agiria comigo? Então assim, né? Se Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar a Bia. Se Cristo me trata bem, com amabilidade, eu tenho que ser amoroso com a Bia. Se Cristo faz tudo por mim, eu preciso fazer quase tudo com a Bia. Não, estou brincando, tudo com a Bia, de bom para ela. Por quê? Seja é outro comando. Percebeu quantos imperativos? Não está assim: olha gente, se der, né? Se for possível, se ninguém te provocar, se tiver um cenário perfeito, seja a amabilidade de vocês. Não! Sejam bons. Mas não aquela bondade como eu conheço algumas pessoas: eu sou muito bom. Todo dia o cara falou: cara, eu sou muito bom, né? Aí porque você precisa de mim, bababá. Eu fico olhando: pô, legal, cara, você é bom mesmo. Mas eu nunca vi o sujeito mover uma palha em direção a ninguém. Não é essa bondade da boca para fora, não. Estou falando da bondade em ação. É eu sair do lugar e ajudar o necessitado, estender a mão para aquele que precisa, uma palavra de consolo para aquele que está angustiado. Seja essa amabilidade de vocês conhecida por todos. Como? Vendendo meu peixe, né? Para minha vaidade, para que todos saibam. Não é isso que Paulo está falando. Mas tem uma coisa certa: quando somos pessoas boas, temos um compromisso com o bem, querendo ou não, esse negócio ganha notabilidade. Querendo ou não, as pessoas sabem. Agora é claro, temos que tratar do nosso ego. Temos que, né, conversar com a gente mesmo para falar: ô ego, segura a onda aí, né? Porque o que está fazendo é mais do que a sua obrigação.
Tem que fazer, faça, mas não tem, isso é mais do que a sua obrigação. Então, precisamos substituir a agressividade pela amabilidade. Olha, eu acho que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade com isso. Tem algumas pessoas que têm um traço de agressividade muito forte. Porque quando eram pequenos, tem a ver com a conversa também de hoje, né? Quando eram pequenas, talvez presenciaram muitas coisas dentro de casa. Talvez porque os ambientes em que foram passando, vivendo, conviveram com pessoas agressivas. Embora eu não acho que o meio seja determinante para a formação do nosso caráter, para a formação daquilo que a gente vem a ser. Eu acho que os elementos que nós temos interiores, né? Eu acho que aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que a gente aprende na palavra de Deus, é muito mais forte do que o meio. O meio ele colabora, mas não é determinante naquilo que a gente vai ser. Tanto é que tem gente que nasce na favela, cresce na favela, mas não é traficante. Aliás, uma minoria se torna traficante, né, e bandido. A maioria é gente de bem. Então, por mais que o meio não seja determinante, há pessoas que pelo convívio em alguns ambientes, né, beligerantes, de guerra, conflituosos, acabam desenvolvendo essa agressividade. Agora a gente sabe que a agressividade, ela é uma coisa boa por um lado, né? Boa em que sentido? Boa no que diz respeito a você crescer na vida, conquistar o seu espaço, conquistar o que você tem que conquistar. Tem um nível de agressividade, tem que ser canalizada para as suas conquistas, é fato. Agora, o que você não pode é passar por cima dos outros. O que você não pode é destruir os outros, ofender, magoar as pessoas, ferir as pessoas. Nesse sentido, essa agressividade é destrutiva. Então, o que nós precisamos entender nessa noite é que Deus nos chama para sermos pessoas bondosas. Quer ver uma coisa interessante? Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Quando Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os mansos. Por quê? Lembram? Por quê? Herdarão o quê? A terra. Interessante isso, né? Vamos ver? Abre alguém aí. Abre aí. Bem-aventurados os mansos, por quê? Mateus capítulo 5. Não estava no script não, mas vamos lá. O que, Priscila? Herdarão a terra. Olha que coisa interessante. Desde quando manso nesse mundo herda alguma coisa? Chega você cheio de mansidão, né? Bonzinho, né? No primeiro dia de trabalho, né? Cara, você é comido, vivo. Todo mundo te detonando. Estava conversando com uma pessoa esses dias que passou no serviço público, foi trabalhar, está 3 meses. Ela já teve que ser transferida 2 ou 3 vezes do departamento que ela estava por conta de corrupção. Porque com 3 meses já estão forçando essa pessoa a entrar no esquema da corrupção. E assim, ela bateu de frente na primeira vez, tiraram ela foi para outro lugar. Bateu de frente a segunda vez, tiraram essa pessoa, ela teve que ir para outro lugar. Ela já não sabe mais o que fazer. Sabe por quê? Porque você é agredido, você é violentado, você é afrontado todos os dias, mas não tem jeito. A palavra de Deus diz que são os mansos que vão viver o melhor. E é nessa palavra que a gente tem que descansar, porque às vezes a gente confunde, né, uma proatividade com essa agressividade, ou vice-versa. E a gente acha que para conquistar alguma coisa, a gente tem que agir como as pessoas lá fora. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar alguma coisa para você. Busque a Deus, teme a Deus, seja uma pessoa boa, que Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você não tem que passar por cima de ninguém, você não tem que enganar ninguém, você não precisa usar de artifícios para conquistar coisas nessa vida, porque tem uma promessa de Deus para os seus filhos. Tem uma promessa de Deus para os seus filhos. Seja íntegro, faça o bem, ame a palavra de Deus, ande na presença de Deus, que você vai ver. Não sou eu que falo para você, é a palavra de Deus que garante isso. O teu espaço ninguém vai tirar, o teu lugar ninguém vai roubar, porque Deus tem uma promessa para os seus filhos. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você tanto necessita, e Deus não vai deixar você
na mão. Eu estou dizendo? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vamos continuar substituindo? Substitua também a ansiedade pela paz. Eu gosto disso. Verso 6 vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E vê que está linkado, né? Vê que está linkado. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Não é em parte, em alguma coisa. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ansiedade é outra coisa importante da gente entender. Estava conversando com um psicólogo esse dia, está dizendo, cara, ansiedade é uma coisa muito importante, calibrada, mas era importante que você tenha um quê de ansiedade, né? A ansiedade no sentido, ou melhor, num nível moderado, tira você do lugar, faz você sair. O que você não pode ter são transtornos de ansiedade. Você precisa calibrar essa ansiedade, que tem a ver com aquela agressividade que eu dizia há pouco, para você viver a vida. Pessoas que não têm um nível equilibrado de ansiedade, talvez a expressão melhor não seja ansiedade, né? Mas, enfim, pessoas que não têm uma expressão que eu poderia usar aqui, expectativa, Priscila, você é um gênio, né? Expectativa, você é brilhante, né? Expectativa, é isso aí, né? Expectativa, como diz a Priscila, né? Pô, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Essa expectativa vai tirar você do lugar, certo? Vai fazer com que você corra atrás de algumas coisas. O excesso de expectativa, ou uma ansiedade totalmente zerada, vai fazer com que você não vá para lugar nenhum. E tem um monte de gente assim. Porém, os transtornos de ansiedade é que têm que ser tratados. A ansiedade em si tem o seu papel. Os transtornos têm que ser tratados. A expectativa tem o seu papel, né? Uma expectativa exacerbada tem que ser tratada. E tem gente que espera muito, e quando a gente espera muito e a gente consegue pouco, vem a frustração, a decepção, e a gente briga com a gente mesmo, com o próximo, com Deus, briga com todo mundo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, é possível um coração ansioso ser tomado pela paz. É possível em alguns momentos da vida, quando a gente está sem perspectiva, no sentido de sem conseguir ver luz no fim do túnel, de você estar preocupado, não saber como é que vai ser o amanhã, é possível essa ansiedade ser transformada em paz no nosso coração. Não vou dizer como agora não, que a gente vai chegar lá, tá? Então, uma coisa que você precisa aprender é que é possível, e você deve fazer, substituir a ansiedade pela paz. Mais ainda, que tal substituirmos a ganância pela liberalidade? A gente é muito ganancioso, a gente quer tudo pra gente, né? A gente batalha e briga por tantas coisas para poder ter. Olha só o que Filipenses 4, nosso texto, dos versos de 15 a 18, vai nos dizer. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo está agradecendo as ofertas que os irmãos de Filipos enviaram para ele, para a obra missionária. Epafrodito foi quem levou essa oferta pessoalmente para o Paulo. Então, o que o Paulo está nos ensinando aqui? O estilo de vida do cristão precisa ser um estilo de vida marcado pela liberalidade. A comunidade dos santos tem que se ajudar. A comunidade dos santos tem que se apoiar. A gente costuma falar de dinheiro, mas não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com o ombro, gente. Tem a ver com o ouvido, liberalidade no ouvir. Tem a ver em você dar o seu tempo. Sabe aquele tempo que você tirou para descansar? Um sábado à tarde, vou tirar uma soneca.
De repente tem alguém precisando tanto do teu ouvido para poder falar um pouco, abrir o coração, para encontrar alguém que o acolha e o abençoe naquele momento. É liberalidade em dar dinheiro, mas também liberalidade em dar o tempo. Tempo é algo muito caro. Já percebeu como é caro o nosso tempo? Né? Como que a hora de alguns profissionais é extremamente valorizada. O tempo é precioso, o tempo é curto, e o tempo é algo que a gente não tem sobrando. Ninguém aqui tem tempo sobrando. Ninguém tem tempo sobrando. Por isso, quando você dá o seu tempo para alguém, você está fazendo algo nobre que Deus se agrada. Porque, repito, essa liberalidade passa pelo ouvir, passa pelo abraçar, passa em você se doar, em você ser um presente para alguém. Estar presente inteiro e ser um presente para alguém, ser útil para alguém. Eu li esses dias, não sei quem, o autor que eu li, acho que eu não vou me lembrar, mas dizia assim que, deixa eu tentar lembrar a frase também, dizia que quando nós não podemos permitir que as pessoas que cruzem, você que leu isso para mim hoje, não foi? Aquela frase? Não, você nem sabe, né? Deixa eu falar. Então assim, a gente não pode permitir que as pessoas que passem pelo nosso caminho, que cruzem o nosso caminho, não saiam muito melhores da nossa presença do que quando chegaram. Estou mudando um pouco, parafraseando aqui. Oi? Você já ouviu essa frase? Não, né? É mais ou menos assim. Nós temos que ser agentes de bênção na vida de outras pessoas. Quando as pessoas chegam até nós que somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos permitir que essas pessoas saiam da mesma forma ou piores do que quando vieram ter conosco. Nós temos que ser agentes de Deus para transformarmos a vida de outras pessoas. Quem chegou triste diante de nós precisa sair alegre. Quem chegou deprimido tem que sair, enfim, contente, alegre, pelo menos aliviado da sua depressão. Quem chegou com fome tem que sair saciado. Quem chegou precisando, melhor dizendo, tem que sair vestido. Nós precisamos ser agentes de transformação nesse mundo, agentes de Deus. Temos que agir com mais liberalidade nos nossos relacionamentos. Então, meus irmãos, temos que substituir sim a ganância pela liberdade. Temos que substituir a insatisfação pelo contentamento. Versos de 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Preste atenção, aprendi o segredo de viver contente. Quer repetir comigo? Aprendi. Está muito fraco. Vamos lá, eu vou contar até 3. E no 3 vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Aprendi o segredo de viver contente. Isso tem a ver com contentamento, tem a ver com satisfação na alma, tem a ver com um coração mais quieto no que diz respeito ao ter. A nossa maior crise é por ter coisas, porque nós associamos o ter ao ser. Se eu tenho, eu sou. Se eu tenho um carro novo, eu sou alguma coisa. Se eu tenho uma casa nova, eu sou alguma coisa. Associamos o ter ao ser. E pelo fato de associarmos o ter ao ser, nós vivemos descontentes. E muito mais, nós não conseguimos curtir coisas que nós tanto sonhamos. A gente sonha tanto com uma coisa, com um tablet, com um computador, com um carro, com uma mulher, com um marido, e lá pelas tantas bate uma insatisfação no coração, porque nós queremos sempre algo mais. Então nós trocamos o tablet, trocamos o computador, trocamos o carro, trocamos a casa, trocamos o marido, trocamos a esposa, por conta dessa falta de contentamento na alma. Mas Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele
que me fortalece. Substituir essa insatisfação pelo contentamento. Substituir também a autoajuda pela ajuda do alto. Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece, Paulo está dizendo. Tem muita gente que acha que tem ferramentas dentro de si suficientes para se tornarem plenas. E isso é um engano. E é por isso que os livros de autoajuda vendem como água nos nossos dias. Porque as pessoas ficam atrás de algumas ferramentas para tirarem de si força suficiente para realizar algumas coisas. Enfim, gente, eu não estou dizendo que você não tenha que buscar recursos lá de dentro para poder viver alguma experiência na sua vida. Mas eu queria apenas que você entendesse que quando nós apostamos todas as fichas nos recursos interiores para encontrarmos plenitude, o que resta é a frustração. E eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa jogar tanto peso em cima de você mesmo, por uma razão muito simples: é Deus quem nos fortalece, é o Senhor quem nos sustenta. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E é óbvio que eu não posso vender o peixe errado para você nessa noite. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está se referindo ao versículo anterior, quando ele diz: sei passar necessidade, sei ter fartura, sei passar por privação, ele vai fazendo os paralelos, né? Tá duro ter dinheiro, né? Ter alguém, tá sozinho. Tudo posso porque é Deus que me fortalece. Porque não importam as circunstâncias, o que importa é o fato de Deus ser presente na nossa vida. Isso é o que mais importa. Pergunta fundamental para encerrarmos essa noite: como que a gente pode viver, ou melhor, como que a gente pode viver esse processo de substituição? Verso 1 vai nos ajudar. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. Se por um lado a perseverança é algo que nós temos que buscar ter, nós não podemos nos esquecer que a perseverança é um dom de Deus. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica reformada que diz que aqueles em quem Deus começou a boa obra, Deus vai terminar essa boa obra. Aquele que Deus pegou aqui uma pedra bruta, Deus vai transformar num diamante lindo. Aquele que Deus tirou do nada, esse Deus vai levar essa pessoa que Ele tirou do nada, tirou da sujeira, do pecado, e vai levar para o céu, porque é a promessa de Deus. Deus não termina o seu processo, o seu projeto pela metade, não para o seu projeto na nossa vida pela metade. A perseverança é um dom maravilhoso de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que quando você está desanimado, quando você está fraco, quando você está pensando em olhar para trás, você precisa se lembrar que você foi selado com o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus a garantia de que você não vai ficar pelo caminho, de que a obra de Deus na sua vida não vai ficar pela metade, porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la em nome de Jesus. Primeira coisa que você precisa nessa noite fazer para poder começar um processo de substituição é saber que Deus não te desampara, é saber que Deus não desiste de você, e que a perseverança é um dom que Ele colocou no teu coração, e o que você precisa é apenas pedir: Deus, renova essa esperança dentro de mim. Todos nós passamos por vales, todos nós desanimamos, todos nós, inclusive o pastor, aliás, principalmente o pastor muitas vezes. Agora, eu me lembro, eu exercito dentro de mim a palavra, me lembro das promessas de Deus, e chego à conclusão que Deus é o maior interessado na minha vida, e Ele tem um projeto para mim, tem um plano para minha família. Esse Deus não desiste de mim, e Ele me segura com a sua mão, e Ele vai me segurar até o dia de Cristo Jesus. Quer ver outra coisa que tem o poder de fazer com que esse processo de substituição aconteça na nossa vida? Verso 8:
vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Vou simplificar isso aqui. Para de pensar besteira. Para de alimentar a tua mente com pensamentos destrutivos, pensamentos ruins, pensamentos de que não vai dar, de que você não consegue, de que não tem jeito. Tira isso de dentro de você. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo o que for nobre, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for de boa fama, tudo o que for puro, correto, amável, se há algum valor, pense nessas coisas. Simplesmente é substituição também, por que não, né? Do pensamento. Eleve o teu pensamento para Deus. Eleve o teu pensamento para a palavra de Deus. Alimente a tua mente. Não é aquela questão de pensamento positivo, né? Não, vai dar certo, né? Hoje acordei de manhã, hoje você vai vender, hoje você vai ter sucesso, hoje vão te admirar diante do espelho. Não é isso. É você lembrar da palavra de Deus. É você se lembrar da palavra de Deus. É você se lembrar das promessas de Deus. É você se lembrar do que Deus é, de quem Deus é. É você trazer à memória o que pode trazer esperança, como diz Jeremias e Lamentações: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Alimenta a tua mente com coisas nobres, e o que há de mais nobre do que a palavra de Deus. E é por isso que você precisa aprender a fazer o exercício de memorizar a palavra de Deus. Porque quando você conhece e memoriza a palavra de Deus, quando esses pensamentos ruins tentam entrar na tua vida, você combate-os com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez no deserto quando tentado por Satanás. Está escrito que se você der ordem aos anjos, eles virão, né, e te sustentarão, que você pode transformar pedras em pães, aquela coisa toda. Jesus falava assim: mas também está escrito. O diabo vai tentar botar um monte de pensamento ruim na tua mente, mas quando você conhece a palavra, a tua mente fica blindada para o mal, e o mal não entra na sua cabeça. Verso 8: tudo que for verdadeiro, nobre, amável, de boa fama. E para quê? E verso 9: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Quer começar a ter uma vida, viver um processo de substituição do mal pelo bem? Comece a colocar em prática as coisas simples na sua vida. Se você, por exemplo, é uma pessoa ensimesmada, se você não gosta de gente, porque tem gente que não gosta de gente, né? Tem gente que não gosta de gente. Se você não gosta, amanhã, hoje à noite, chegar em casa, quem mora em apartamento, né? Quando você chegar na garagem, você apertar o botão para subir para o seu andar, e você vir que o cara botou o pipi do carro lá, não fica apertando o botão não, né, para o elevador fechar rápido, né, para o cara não pegar o elevador junto com você. Segura o elevador. Começa com aquilo pequeno. Começa a colocar em prática coisas pequenas. Porque às vezes, queridos, às vezes não, isso eu acho que é fruto de pesquisa, nós temos muito mais dificuldade com as coisas pequenas, em transformações pequenas do dia a dia, do que com grandes transformações. O problema é que são as pequenas transformações que nos ajudam a vivermos as grandes transformações da nossa vida. Você começa a viver num nível pequeno de transformação, daqui a pouco você consegue viver as grandes na sua vida. Portanto, ponham em prática, começar pelas coisas pequenas. Como? Olha só o verso 20: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Verso 20, sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Viva a vida na perspectiva da ação de graças. Adore a Deus. Alguém orava aqui, né? Não sei se foi agora de noite ou de manhã, pela fé. Senhor, pela fé, acho que foi de manhã, acho que foi a Alessandra na oração que ela fez final de manhã. Senhor, nós te agradecemos pela fé. Sabe o que é isso? É você agradecer a Deus mesmo antes de receber.
Comece a celebrar Deus no seu dia a dia. Ao invés de murmurar, celebre. Ao invés de espraguejar, cante louvores. Ao invés de xingar, fale salmos. Né? Aí o cara lá te deu uma fechada. Aí você, ao invés de xingar, você fala: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? E vai assim. Oi? Vai virar poeta, né? Vai virar poeta, né? O que não vai faltar são oportunidades para isso, né? Mas assim, comece a salmodiar. Comece a celebrar. E tudo é graça. Ela sendo pisado, obrigado, Senhor. Não é isso, né? Mas assim, celebre a Deus. Aprende a adorar a Deus, né? Exaltar a majestade de Deus e que Deus é. Irmãos, não basta não fazer o mal. Tem que praticar o bem. Tem que substituir. Tem que substituir. Esse é o recado que eu acredito que Deus tem para nós nessa noite. E olha, bota em prática hoje. Quer ver só? Faça uma lista hoje à noite de coisas que você precisa substituir na sua vida, que você sabe que são erradas, que não são comportamentos legais, que não são posturas legais. Mas o que eu posso substituir? Não é não fazer mais, é você ir para o outro lado, para o oposto, né? Se você mentia, né, assim, reiteradamente, né, já é um viciado da mentira, comece a falar a verdade. Pô, tu tá feio pra caramba hoje, cara. Tu tá horrível hoje. Não, também não vai fazer isso, né, cara? Também não vai chegar nesse ponto, né? Mas, da frente velha, olha que coisa boa. Mas olha que exercício maravilhoso, né? A minha também, cara. A minha também. Mas olha que exercício maravilhoso. Substituir o mal pelo bem. E você vai ver que tem comportamentos pequenos que você vai perceber: caraca, dá para substituir agora isso aqui. Agora, né? Então, que Deus nos dê graça na prática, no exercício da substituição, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. A gente vai orar. A gente vai pedir graça a Deus. Júnior, vem cá, por favor. Como fiz de manhã, queria pedir que o Júnior orasse, né? De surpresa, né? Melhor, né? Não sou petão de surpresa, né? Se tivesse combinado para dizer: não, pastor, será, né? Aí assim a gente vai. Eu queria que você orasse, pedindo que Deus nos auxiliasse no processo de substituição na nossa vida. Que eu vou usar uma expressão, né? Quem sabe de reprogramação da nossa mente ou do nosso coração. Porque esse processo de substituição, nós psicólogos, né, usamos. Os psicólogos usam, né? O cara está muito nojento, né, cara? Uma semana. Imagina quando tiver no segundo período, vai estar muito nojento, né? Assim, os psicólogos, eles vão dizer que é necessário você reprogramar a sua mente, né, no processo de substituição, justamente o processo de substituição e de redefinição de algumas coisas, né? Quando a gente começa a substituir, automaticamente algumas coisas vão sendo reprogramadas dentro da gente. Vão sendo reprogramadas. Então eu queria que você orasse, cara, para que o Espírito de Deus nos auxiliasse nesse processo de substituição, de reprogramação dos nossos comportamentos.